Bom dia, povo de Deus, bora de Bíblia? Carta às igrejas da Ásia, primeira carta à igreja de Éfeso. Está no livro de Apocalipse 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 escartiçar de ouro. Eu sei as tuas obras, eu sei o seu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. E pelo teu nome, e sofreste paciências e trabalhaste pelo teu nome, e não te cansaste. Porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, e não te repreendereis. Tenho, porém, contra ti que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Irmãos, essa carta que Jesus ele é uma revelação de Jesus Cristo, a qual ele revela para João na ilha de Patmos. E Jesus ele começa elogiando a igreja de Éfeso, né? Dizendo que conhece as obras da igreja, conhece a paciência e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e achaste mentirosos. Sofreste, tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Irmão, isso é o próprio Jesus falando da igreja de Éfeso, ele elogiando o trabalho da igreja, a paciência, a igreja que não suportava falsas doutrinas, falsos apóstolos, pessoas que se diziam ser apóstolo e não era apóstolo. E Jesus começa a elogiar essa igreja. Irmãos, e Jesus continua dizendo, o teu trabalho, conheço o teu trabalho, as tuas obras. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja muito trabalhadora, irmão. Fazia muito na obra de Deus, se dedicava para a obra de Deus, dava o seu melhor para Deus, porém, tinha perdido, Jesus ele fala, tinha perdido o seu primeiro amor. Era uma igreja que ela trabalhava para Jesus, né? Ela não suportava os falsos profetas, que usavam o nome de Deus para enganar as pessoas. Jesus elogia a paciência da igreja e não te cansaste esperando a vinda de Jesus. É uma igreja que não abandonava a fé, porém ela deixou o seu primeiro amor. Mas eu vou entrar nessa questão aqui já. Eu gostaria só de compartilhar um breve estudo que eu fiz aqui com vocês sobre a igreja de Éfeso, que se localizava hoje em dia na Ásia Menor, né? A igreja de Éfeso, ela foi pastoreada por 3 pastores, né? Que no caso que foi Paulo, apóstolo Paulo, fundador da igreja, João, que foi um pastor, que Paulo fundou a igreja de Éfeso e ficou 3 anos pastoreando a igreja de Éfeso. Depois ele foi fazer missões e quem assumiu a igreja foi o João, o evangelista João, né? E também Timóteo, que era discípulo de Paulo, pastoreou a igreja de Éfeso. E Paulo escreveu a carta à igreja de Efésio, enquanto ele estava preso. E ele elogiou a igreja pelo amor que a igreja tinha por Jesus. Irmão, vou citar algumas características aqui da cidade de Éfeso, onde a igreja de Éfeso ficava localizada. Era uma cidade extremamente rica e importante daquela época. Até hoje, que hoje é a Ásia, onde fica a Ásia, o continente asiático.
Era uma cidade extremamente idólatra, onde se localizava o templo da deusa Diana. A igreja de Éfeso cresceu de forma extraordinária, que a economia da cidade estava ameaçada, pois vendia artigos religiosos. Irmãos, essa cidade de Éfeso, onde essa igreja que Paulo fundou ficava localizada, onde tinha muita idolatria. Era o templo da deusa Diana, onde os efésios acreditavam que a deusa Diana era a deusa da fertilidade, ou seja, que dava filhos às pessoas. E sabemos que isso é uma heresia, que isso é uma mentira, porque a palavra de Deus ela vai dizer que o Senhor dá filhos à mulher estéril, né, e faz o pobre se assentar na mesa com os príncipes. Então isso é uma heresia, irmão. Essa mulher, essa deusa, que o pessoal idolatrava, né, eles ensinavam mentiras, porque só o Senhor pode conceder o filho, que a Bíblia vai dizer que o Senhor fecha a madre e abre a madre quando Ele quiser. Então a economia da cidade foi ameaçada, irmão. Por quê? Quando a verdade entra na vida da pessoa, a mentira ela vai embora, porque a palavra de Deus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. E o evangelho começou a ser pregado naquela cidade, as pessoas começaram a se converter, começaram a largar a idolatria. E com isso a economia da cidade foi ameaçada. Por quê? Era uma cidade que vivia de vendas de estátuas, de adoração à deusa Diana. E quando o pessoal começou a receber o evangelho, entregar sua vida para Jesus, automaticamente a verdade entrou dentro deles e a mentira saiu. E eles perceberam que era adorar a imagem não agradava a Jesus, porque o primeiro mandamento que nós temos na Bíblia é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, e não se curvar e adorar a imagem de escultura, irmão. E o evangelho entrou na vida daquelas pessoas de Éfeso e foram libertos, começaram a ser libertos, e o evangelho ia crescendo naquela cidade. E com isso, os mercadores se reuniram para matar Paulo, meu irmão. Você vê, né? Para perseguir a Paulo. Por quê? Paulo estava entrando com a verdade e as pessoas que ganhavam dinheiro estavam perdendo seu dinheiro, porque o comércio das imagens eles não estavam vendendo mais. E largaram a idolatria, meu irmão, e entregaram sua vida para Jesus, né? Pessoal, eu vou ter que resumir, que esse aqui é um estudo bem grande, bem completo. Tá, eu vou criar um canal no YouTube para poder começar a lançar umas mensagens também mais elaboradas, mas aqui eu estou resumindo, né? E o Senhor Jesus elogia a igreja de Éfeso pela sua constância, pelo seu trabalho, né? Pela sua dedicação na obra de Deus. Porém, Jesus ele faz uma advertência à igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, irmão, a igreja estava trabalhando para Jesus, mas estava já de uma forma robótica. Estava de uma forma que não tinha mais aquele amor pela obra, aquela chama do evangelho pela obra. E Jesus fala para eles: eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E essa palavra serve para mim e para você também, irmão, que trabalhamos para Deus, que fazemos a obra de Deus, né? Mas deixamos o nosso primeiro amor, deixamos as primeiras obras. Então nessa manhã, meus irmãos, eu venho dizer para vocês, como Jesus falou para a igreja de Éfeso e fala para a gente: vamos voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, para que o Senhor não tire do nosso lugar o nosso candeeiro, né? O que significa isso? Que a gente não deixe a chama do evangelho se apagar dentro de nós e não nos desviamos do caminho do Senhor. Então, para essa palavra para mim e para você, que a gente venha se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Em nome de Jesus, amém. Fiquem todos na paz, que Jesus abençoe.